Considere as afirmações. 1. Se o diretor é forte, então o secretário é fraco ou o diretor é forte. 2. João é alto ou Paulo é gordo. E João não é alto e Paulo não é gordo. 3. Carlos não é tímido. E se Pedro é expansivo, então Carlos é tímido. Na ordem que estão expressas, as afirmações são respectivamente uma tautologia, contradição, contingência, ele vai alternando aqui. Pessoal, tautologia é quando, independente dos valores lógicos das proposições, eu sempre vou ter como resultado verdadeiro. Contradição é quando, independente dos valores lógicos da proposição, eu sempre vou ter valores falsos. E contingência é quando eu tenho valores verdadeiros ou falsos misturados. Então vamos fazer a tabela verdade de cada uma dessas proposições compostas aqui para a gente ver o resultado. Então eu tenho, o diretor é forte, eu vou chamar de P. O secretário é fraco, eu vou chamar de Q. E eu tenho novamente aqui o diretor é forte, chamar de Q. Fazendo a tabela verdade, pessoal, eu vou ter P, eu vou ter Q, eu vou ter Q ou P, e por último eu vou ter se P, então Q ou P. Eu tenho duas proposições simples, então a minha tabela verdade, pessoal, vai ter 4 linhas. Por que 4 linhas? Porque é 2 elevado à quantidade de proposições simples que eu tenho. Para as proposições simples, a gente vai alternar os valores de verdade e falso. Primeira linha, verdade, verdade, falso ou falso. Segunda, eu alterno, verdade, falso, para eu sempre ter combinações diferentes. Feito isso, vamos ver aqui, Q ou P. Eu tenho uma disjunção, então sempre que pelo menos uma das proposições for verdadeiras, P ou Q, o resultado vai ser verdadeiro. Só vai ser falso quando ambas forem falsas. Então, verdade ou verdade? Verdade. Verdade ou falso? Verdade. Falso ou verdade? Verdade. Falso ou falso? Aí é falso. E por último, se P, então Q ou P. Na condicional, pessoal, ela somente será falsa se eu tiver verdade implicando em falso. Nos demais casos, ela será verdadeiro. Então eu vou ver aqui, P implicando em Q ou P. Verdade implicando em verdade? Verdade. Verdade implicando em verdade? Verdade. Falso implicando em verdade? Verdade. Falso implicando em falso? Verdade. Só seria falso se eu tivesse verdade implicando em falso. Então, pessoal, tudo verdadeiro. Então, essa primeira aqui, ela é uma tautologia. Analisando as alternativas, a gente já exclui letra B, letra C e letra D. Vamos fazer a tabela verdade agora para a segunda. João é alto, eu vou chamar de P. Paulo é gordo, eu vou chamar de Q. João não é alto, então vai ser não P. Paulo não é gordo, vai ser não Q. Fazendo a tabela verdade, pessoal, eu tenho P, eu tenho Q, eu vou ter não P, eu vou ter não Q, eu vou ter, aqui eu tenho uma disjunção, P ou Q. Aqui eu tenho uma conjunção, eu vou ter não P e não Q. E por último, eu tenho uma condicional disso tudo. Quer dizer, aqui eu tenho uma conjunção disso tudo. Eu tenho P ou Q e não P e
não que. Fazendo a tabelinha verdade, apesar desse tamanho todo, nós temos aqui apenas duas proposições diferentes, P ou Q. P e Q. Como eu tenho duas proposições diferentes, pessoal, a quantidade de linhas dessa tabela verdade é 4, que é 2 elevado à quantidade de proposições simples, distintas. Como eu tenho duas proposições simples diferentes, P e Q, então minha proposição aqui, minha tabela verdade, vai ter 4 linhas, 2 elevado a 2, que dá 4. Separando aqui, então, pessoal, P, como a gente viu aqui, ó, via de regra, verdade, verdade, falso, falso. O que a gente alterna, verdade, falso, verdade, falso. Não P, vai ser contrário ao que está aqui. Se aqui tem verdade, falso, verdade, falso. Onde eu tenho falso, verdade, onde eu tenho falso, verdade. Não que é a mesma coisa. Onde tem verdade, falso. Onde tem falso, verdade. Onde tem verdade, falso. Onde tem falso, verdade. O valor lógico contrário. P ou Q tem uma disjunção, será verdadeira sempre que pelo menos uma delas for verdadeira. Verdade, verdade, verdade. Verdade, falso, verdade. Falso, verdade, verdade. Quando as duas forem falsas, falso. Não P e não Q. Conjunção somente será verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Se pelo menos uma for falsa, o resultado dá falso. Então aqui, falso com falso. Falso. Falso com verdade. Falso. Verdade com falso. Falso. Verdade com verdade. As duas são verdadeiras. Estou analisando aqui, ó, o não P e o não Q. Verdade. E por último, a conjunção dessas duas aqui. Mais uma vez, ela somente será verdadeira quando as duas, essa e essa, forem verdadeiras. Se pelo menos uma for falsa, o resultado é falso. Então, ó, verdade e falso, falso. Verdade e falso, falso. Verdade e falso, falso. Falso e verdade, falso. Eu não teve as duas verdadeiras ao mesmo tempo. Então, sempre o resultado vai dar falso. Se sempre dá falso, eu tenho uma contradição. Aqui ele fala que é contingência, letra E. Está errado. Então, a gente já vê de cara que a alternativa correta é a letra A. Na letra C, quando a gente fizer isso aqui, nós vamos ter na tabela verdade valores verdadeiros, aqui no resultado, e valores falsos. Quando eu tenho misturado valores verdadeiros e valores falsos, eu tenho uma contingência.